A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra do Senhor nosso Deus, estamos iniciando o segundo trimestre de 2025, aonde estudaremos "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Iremos estudar durante 3 meses sobre "E o Verbo se fez carne", baseado nos escritos do apóstolo do amor, que é o apóstolo João, em especial o evangelho que traz o seu nome, Evangelho de João. Comentarista deste trimestre é o pastor Elienay Cabral, pastor muito requisitado, comentarista de várias revistas da nossa CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e esse trimestre ele quem é o comentarista durante todo esse período que assim estudaremos "E o Verbo se fez carne". A primeira lição, que é a de hoje, aonde será realizada dia 6, neste domingo, 6 de abril de 2025, a lição presencialmente, porém em algumas igrejas, como aqui na Assembleia de Deus em Serra Pelada, Rio Grande do Norte, é realizada toda quarta-feira a partir das 19 horas. Na maioria das igrejas é aos domingos das 9 às 11 da manhã. E a lição de hoje é "O Verbo se tornou carne", o Verbo que se tornou carne. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 14, que assim nos diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Falando a respeito de Jesus. Justamente essa leitura está falando do Verbo que se tornou em carne, ou seja, de Jesus que era espírito, se tornou ser humano. É exatamente o que transmite essa leitura. O texto áureo é justamente o versículo número 14, que é o versículo-chave do Verbo que se tornou carne, que assim nos diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós". Ou seja, o Verbo, a palavra, o Espírito. Deus em Espírito se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Habitou, esteve, atuou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Verdade prática: o Verbo de Deus inseriu-se na história. Ou seja, o Verbo de Deus, a palavra Jesus, inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Por que foi que ele se fez carne?
Por que foi que ele se tornou homem, ser humano? Para redimir os pecadores, para salvar os pecadores, para libertar os pecadores de uma prisão eterna, de uma condenação eterna. Então, por isso que Jesus, obviamente, exatamente, se tornou carne, se tornou ser humano. No tópico número 1, já partindo já para a devida lição, no tópico número 1, nós já temos o Evangelho de João, onde trataremos sobre o Evangelho de João, exatamente dando detalhes sobre este Evangelho. E no primeiro subtópico nós iremos falarmos sobre a autoria desse Evangelho e a data desse Evangelho. Provável que realmente ele foi escrito. O Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento. Então, o Evangelho de João já traz em si o nome do autor, Evangelho segundo escreveu João. É como assim está escrito inicialmente no livro de João. Então, o apóstolo João, ele é o autor. João, ele é o autor do Evangelho que traz o seu nome, ou seja, do quarto Evangelho do Novo Testamento. Então, ele é o autor desse Evangelho. A confirmação da sua autoria, dele ser autor deste Evangelho, encontra-se justamente no próprio texto bíblico, aonde é em João, justamente capítulo 21, versículos 20 e 24, aonde mostra que João realmente é o autor do Evangelho de João, que traz assim o seu nome. Em João, capítulo número 21 e versículo de número 20, nos diz assim, capítulo número 21 e versículo número 20 do Evangelho de João, assim está escrito: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Versículo número 24, ainda do Evangelho de João, nos diz assim: este discípulo que Pedro está falando, este discípulo é o que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, quem é o autor do Evangelho de João? É o apóstolo João. O apóstolo João é esse autor. O Evangelho de João, capítulo 21, que li agora, versículo 20 e o versículo 24, deixa claro que ele é esse autor do Evangelho que traz o seu nome. Então, no próprio Evangelho está mostrando que João é o autor deste Evangelho. Assim também nos escritos dos denominados pais da igreja, ou seja, os homens do passado, não muito passado, séculos atrás, né? Os pais da igreja, os considerados pais da igreja, por exemplo, Policarpo de Esmirna, cita João como verdadeiramente autor do evangelho que traz o seu nome. Assim também como Inácio, assim também como Clemente, e outros, mais homens patriarcas considerados pais da igreja. Então nós temos que, conforme o texto que nós lemos, então João é o autor do Evangelho de João. E a data provável que foi escrita este Evangelho fica entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Entre 80 e 90 depois de Cristo.
Então, João foi o autor do evangelho que traz o seu nome, que é o quarto evangelho do Novo Testamento, o quarto livro do Novo Testamento, e a data provável deste evangelho que foi escrito é mais ou menos aí nesse período entre 80, ano 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com muitos estudiosos, o evangelho de João ele nos apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus, sobre Jesus entre nós, humano divino, divino humano. Então o Evangelho de João apresenta uma doutrina, um ensinamento genuíno sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre Jesus como Deus, mesmo sendo homem aqui na terra. Porque é o verbo divino, é a palavra que se fez carne, são de grande importância neste quarto evangelho. No segundo subtópico, nós temos o propósito do evangelho de João. O propósito do evangelho de João ter sido escrito. E o propósito deste evangelho ter sido escrito foi levar o leitor, eu, você, nós, a crermos que Jesus é o Filho de Deus. O propósito desse evangelho é levar o leitor, levar eu e você, o ouvinte da palavra de Deus, leitor, estudante da palavra de Deus, crente em Cristo Jesus, a crermos verdadeiramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quem lê o Evangelho de João justamente vai ter essa credibilidade, vai ter verdadeiramente essa consciência de que Jesus é o Filho de Deus, o enviado de Deus para salvar a humanidade. Então não é à toa que esse quarto evangelho tem como propósito levar o leitor a crer em Jesus como Filho de Deus. E não é à toa, não é por acaso, que verdadeiramente o primeiro capítulo deste evangelho, que é o capítulo número 1, já traz verdadeiramente essa primeira apresentação do Filho de Deus, verdadeiramente mostrando que verdadeiramente ele é este Filho amado de Deus. Ele é o enviado de Deus. Ele é realmente o prometido de Deus. Então, nesse capítulo 1, considerado, chamado, conhecido como prólogo, o prólogo de João, ou seja, a apresentação deste evangelho. Então, o capítulo 1 é este prólogo de João. É essa apresentação de João, já apresentando inicialmente no capítulo 1, Jesus como Filho de Deus. Jesus como Verbo, a palavra que se encarnou, o Espírito que se encarnou, o Filho de Deus que estava no céu, veio à terra humanizado. Então, é bem exato esse trecho de João capítulo 1. Pois apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Nesse capítulo 1 de João, já mostra o Filho de Deus sendo enviado por Deus a este mundo que eu e você reside para fazer parte dessa história. E Jesus fez parte dessa história. Jesus é parte dessa história. Jesus, ele está nessa história da humanidade. Assim, sendo o Logos, ou seja, a palavra encarnada. Quem é a palavra encarnada? O Senhor Jesus, o Filho de Deus. Assim sendo, o Logos, ou seja, o Verbo, é a palavra de Deus encarnada. É o Senhor Jesus
em forma humana, conforme Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8 do capítulo 2 de Filipenses. Terceiro subtópico, a natureza de Jesus. A natureza de Jesus, apesar de o Evangelho de João sublinhar, destacar de forma clara, de forma bem exata, a dimensão divina de Jesus. Qual é a dimensão divina de Jesus? Celeste, espiritual, a dimensão do céu. Então, apesar do apóstolo João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Em João capítulo 8, versículo 39, versículo 40, em João capítulo 9, versículo 11, aquele cego que Jesus cura fazendo lodo, untando e colocando nos olhos dele, mandando ele se lavar no tanque, mostra esses textos que Jesus era divino, que Jesus era humano, ou seja, mostra realmente, aborda realmente a natureza humana de Jesus. Jesus não era um espírito, é o que João 1 diz, se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Então, mostra verdadeiramente esses textos, 8, 39 e 40 de João, capítulo 9, versículo 11, mostra realmente que a natureza de Jesus era humana. Ele era dupla, mas aqui esses textos estão mostrando exatamente que a natureza de Jesus era humana. Eu vou ler esse texto para melhor compreensão nossa, exatidão das palavras, do que realmente a Bíblia nos diz. 8, versículos 39 e 40 de João diz assim: mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Versículo 40, acabei de ler. Responderam o versículo 39 e disseram-lhe: nosso pai Abraão. Jesus disse: se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. E no versículo 40 já mostra justamente o que mencionamos aqui sobre a natureza de Jesus, divino humano. No capítulo 9, versículo 11 do Evangelho de João, assim nos diz: ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo, ou seja, mostrando que Jesus era de natureza humana. Olha, o próprio cego que foi curado por Jesus disse, respondeu ele e disse-lhe: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Então, a natureza de Jesus era humana. Claro que também divina. Mas, nesse ponto, deixamos bem claro que verdadeiramente Jesus, ele não era um espírito, Jesus não era um anjo, Jesus era um ser humano, conforme Filipenses capítulo 2, versículo número 10, 11, do 8, do 7 ao 10, mais ou menos, vai falar sobre Jesus sendo aí na forma humana, sendo obediente até a morte de cruz. Deus exalta ele, ressuscita ele, dá um nome sobre todos os nomes e assim por diante. Então nós temos aí nesse sentido o Evangelho de João não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória de nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Ou seja, no próprio Evangelho de João, João está mostrando claramente que Jesus era humano, mas também está mostrando claramente que Jesus era divino. Ou seja, está mostrando no Evangelho de João claramente que Jesus era divino humano. Jesus tinha as duas naturezas. Jesus, ele habitou realmente. Ele teve a forma humana corpórea,
Muitos hereges dizem que ele não tinha corpo. Mas Jesus tinha corpo. Jesus tinha sim corpo, alma e espírito. Tricotomicamente, assim como eu e como você também tem. Então, no Evangelho de João são afirmadas essas naturezas. No tópico número 2. No tópico número 2, nós temos Jesus, o Verbo de Deus. Quando tratamos aqui de verbo, estamos tratando da palavra. Que a palavra, por sua vez, se torna humano. Que o verbo aqui é a palavra. O verbo aqui é o Senhor Jesus. Baseado em João capítulo 1, versículo número 1. Quando diz que no princípio era o verbo, quem? Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, no próprio 1 e 1 de João, está mostrando claramente que Jesus era o verbo, ou seja, a palavra. Jesus era realmente essa palavra. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Então, a revelação que ultrapassa o passado. Por que ultrapassa o passado? Porque estava no passado até então, até Jesus não se humanizar, o verbo estava somente como palavra. Estava tão somente como letras. Mas quando Jesus vem, então este verbo, essa palavra, recebe uma forma humana, como de fato recebeu o Senhor Jesus. Então, quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, que nos diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então, no princípio era o verbo, essa primeira parte do versículo 1 de João 1, é provável que tenha como referência Gênesis. No princípio era o verbo, porque em Gênesis capítulo 1, versículo número 1, vai dizer que no princípio, né, criou Deus, né? É assim que nos diz a palavra de Deus em Gênesis. Então, quando João está mostrando verdadeiramente que no princípio era o verbo, é basicamente a mesma referência relacionada a Gênesis capítulo número 1, versículo número 1. Então, esse primeiro versículo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, mostra que o verbo é Deus. Onde realmente está escrito, o verbo é Deus. No princípio. Então, esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o verbo é Deus. No princípio, possuindo assim uma existência infinita. O verbo, ou seja, ele não passou a ter realmente, passou a existir somente quando se encarnou. Ele já existia antes de se encarnar. Então, esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o verbo é Deus, no princípio possuindo assim uma existência infinita, ou seja, eterna, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio o verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. João 1 e 1 é justamente o que nos diz. Subtópico número 2, a natureza fundamental do verbo. A natureza fundamental, principal do verbo, tal como é Deus, tal como Deus é eterno, também o verbo o é. Tal como o verbo, tal como Deus é eterno, o verbo também o é, ou seja, a palavra. Quem é esse verbo? O Senhor Jesus. Então, tal como Deus é eterno,
Jesus também é eterno. Jesus não passou a existir somente quando veio a este mundo, através da portadora Virgem Maria. Não, Jesus já existia antes de vir. Agora, sobre a forma humana, só quando ele realmente, através da portadora, na forma humana. Então, considerando a partir da forma humana, Jesus tem o quê? Média de 2.000 anos que Jesus veio a essa terra. Considerando a forma humana. Mas só que Jesus, antes da forma humana, Jesus já existia. Então, ele existiu muito antes da forma humana. Não somente passou a existir quando teve a forma humana, como muitos acreditam. E acreditam erroneamente. Tal como Deus é eterno, também o verbo o é. Mas adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o verbo como o alfa, ou seja, o verbo, a palavra, o Senhor Jesus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que era e que há de vir o Todo-Poderoso. João, em Apocalipse capítulo 1, versículo número 8, escrito também por João. Assim conforme o evangelho, o evangelista, assim conforme o evangelho de João, o evangelista João apresenta Jesus como o Logos de Deus. O Logos de Deus. A palavra encarnada que habita entre os homens, portanto, enquanto verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Então, a natureza fundamental do Senhor Jesus é eternidade. Ele é eterno. Teve a forma humana? Sim. No aspecto humano. Considerando que já existia antes da forma humana. No terceiro subtópico, no princípio era o verbo. João capítulo 1, versículo 1. Estamos destrinchando o capítulo 1 e versículo 1 de João. No princípio era o verbo. Como já referimos, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos. Então, o Novo Testamento foi escrito no grego. E a palavra grega para verbo é logos. Então, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos. E significa palavra. Então, no grego, verbo é logos. A palavra verbo no grego é logos, que significa, esse logos significa palavra. A palavra. Então, o conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo adequado relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, os conceitos mais apropriados para logos encontram-se em Jesus, que representa a expressão da divindade e a revelação de Deus. Então, no princípio era o verbo, era a palavra. Jesus não teve forma humana permanente aqui na terra, até antes dele vir. Então, Deus atuava através da palavra, mas a partir do momento que Jesus vem, o Logos, a palavra que encarna, o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne, que se tornou ser humano,
o Logos, então se apresenta, agora se manifesta ao ser humano. Deus, através dessa manifestação, se manifesta ao ser humano como verdadeiramente o Verbo que se fez carne. Assim, o conceito mais apropriado para Logos encontra-se em Jesus, ou seja, Logos, palavra ou verbo. O conceito mais apropriado para Logos, palavra ou verbo, encontra-se em Jesus, como a expressão da divindade, a revelação de Deus. Então vejamos, enquanto os gregos, filósofos, para o verbo que no grego é logos, que significa justamente aí, para eles, o princípio da razão. Então, para os gregos, é o princípio da razão que governa o mundo. Porque os gregos tinham e têm, na verdade, o logos como o princípio da razão. É toda essa parte mental, racional. São pensadores, os gregos são muito pensativos, são muito filósofos, são muito pela raiz da palavra. E podemos vermos que, como aqui o próprio Elianai Cabral coloca, então para ele significa a razão que governa o mundo. Então não seria exatamente eles dando autoridade e poder ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, atribuindo, mas sim atentando para a descoberta, atentando para as leituras, para o crescer no conhecimento vasto, um verdadeiro erudito. Então, para os gregos, enquanto a filosofia grega, o logos significa o princípio da razão que governa o mundo, ou seja, o pensamento, ou seja, tem que ser inteligente, tem que ser intelectual, tem que ser verdadeiramente leitor, conhecedor de tudo para poder se libertar. Enquanto para os gregos é essa razão, o logos é essa razão que governa o mundo, ou seja, o pensamento, já para os hebreus, já na cultura hebraica, é outra forma de referir-se a Deus, ou seja, é totalmente ao contrário dos gregos. Assim, a descrição de Jesus como o verbo feita por João indica claramente que ele se refere a um ser humano que conheceu o amor, mas ao mesmo tempo o Criador do universo, a suprema revelação de Deus, a deidade encarnada, João 1,14. Então, o retrato vivo da santidade de Deus, o único em que tudo subsiste. O único que tudo subsiste. Colossenses 1:17. Então, para os leitores judeus, afirmar que Jesus é a encarnação de Deus é blasfêmia. Para os leitores gregos, dizer que o verbo se fez carne, conforme João 1,14, era inconcebível. Então, tanto para os gregos como para os hebreus, essa confusão relacionada ao verbo ou ao logos. Logos para os gregos e verbo para os hebreus. Então, para João, que é o autor deste evangelho, o novo entendimento sobre o verbo era as boas novas de Jesus Cristo. Enquanto alguns não estavam compreendendo verdadeiramente o verbo ou o logos, João estava entendendo, percebendo que o verbo, a palavra, era as boas novas, ou seja, era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não era
igual aos demais, era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, na linguagem de João, ou seja, ele viu ocularmente o Verbo em carne, encarnado, humanizado. Tópico número 3 e último. A encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo. A manifestação do Verbo e a luz do mundo. Então João ele identifica como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. João capítulo 1, versículo 2 e versículo 3 vai nos falar sobre exatamente isso. Jesus como o Criador de todas as coisas mediante o Pai, mediante Deus, através do poder da sua santa palavra. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, como propriamente o texto vai assim nos afirmar. Então a seguir ele faz, João, uma distinção entre a luz e as trevas, versículo 4 e versículo 5. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre Jesus, a respeito de Jesus, o Verbo que se fez carne. Então, João Batista testemunhou, testificou, proclamou sobre essa luz que haveria de vir, o Senhor Jesus. Então a verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar, como de fato assim aconteceu. Desprezaram, rejeitaram, humilharam, crucificaram, mataram ele. Subtópico 2, os privilégios de nos tornarmos filhos de Deus. Os privilégios são muitos. Os privilégios de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, ou seja, não acreditou, não creu, não quis, não aceitou, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia, língua ou a oportunidade de se tornar filho de Deus pela fé no nome de Jesus. Então, enquanto os judeus rejeitaram, então essa oportunidade foi propícia para até eu, até você, até nós. Porque graças a Deus que chegou essa oportunidade também para nós, para o Brasil e para outros países e o mundo todo. João 3,16, ele deixou bem claro que Deus enviou o seu Filho, Jesus, o Verbo que se fez carne, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, está falando sobre Jesus. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Foi assegurada. Aos que não eram judeus, israelitas, então foi assegurada essa verdadeiramente bênção, esse plano divino de redenção a toda a humanidade mediante a uma aceitação ao Senhor Jesus Cristo. 1 João, capítulo número 3, versículo número 1. Vede quão grande caridade ou amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, pelo fato de Israel ter rejeitado, essa oportunidade alcançou a muitos, como a mim, a você, independente da língua, da etnia, da nacionalidade, independente do povo, da raça,
essa oportunidade nos chegou, nos alcançou. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Que privilégio, subtópico número 2, que é o subtópico, os privilégios de nos tornar um privilégio. Que privilégio foi esse? O privilégio de nos tornarmos, de sermos chamados filhos de Deus, irmãos do Senhor Jesus. Como ele de fato diz que ele não tem vergonha de que chame ele de irmão. Conforme está escrito na carta aos Hebreus. Subtópico número 3. A manifestação e a habitação do verbo. A manifestação, ou seja, a revelação da palavra. E a habitação da palavra. A palavra que se manifestou, se revelou, se concretizou, se tornou ser humano. E esse ser humano que habitou, não habitou em Marte, em Júpiter ou em quaisquer outros planetas da nossa galáxia. Habitou na Terra. Habitou entre nós. 3:16, Deus enviou seu Filho ao mundo, aonde? Ao planeta Terra. Não foi a outro planeta. Então, essa oportunidade, a manifestação do Logos, ou o Verbo, a palavra, o Senhor Jesus, e habitou entre nós esse Verbo. O Senhor Jesus habitou entre nós, habitou em Israel, habitou em Nazaré, habitou em Cafarnaum, habitou em Jerusalém, habitou em Israel, habitou em Belém, habitou entre nós, João aqui diz. Habitou, ou seja, entre os seres humanos. Então, por meio da manifestação do Verbo de Deus à luz do mundo, temos a bênção de sermos considerados filhos de Deus. Então, a manifestação e a habitação do Verbo. A frase, o Verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, ou seja, o Verbo se fez carne, a frase, o Verbo se fez carne, se refere, sugere, está mostrando, está dizendo que houve uma humanização de Deus, houve uma forma de Deus em homem, se tornando homem, se fazendo homem. Então, a frase, o Verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre nós. Imagine o dono do universo, conforme João 3,16, o Theo. Theo, a palavra Deus lá é Theo, do grego, que significa dono de tudo, dono de tudo. Se igualou a nós, se tornou como nós. Se fez carne, diz a Bíblia, e habitou entre nós. Ou seja, veio morar, veio residir, veio estar entre nós. Veio saber o que é realmente ser um ser humano. Em Hebreus, capítulo número 2. A Bíblia diz que ele padeceu. Foi tentado. E por isso pode socorrer aos que são tentados. No capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele quem? Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo.
capítulo 4, versículo número 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Falando sobre Jesus. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ó, ele habitou entre nós. Então, o verbo se fez carne, essa frase, sugere a humanização de Deus que passou a viver entre nós. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Como é para os gregos, como é para os mesmo hebreus, Deus entrou, quando o verbo se fez carne, a expressão o verbo se fez carne e habitou entre nós, Deus entrou na história. Teve todo um processo para ele entrar nessa história. Teve que ter o tempo certo para ele entrar nessa história. Conforme Gálatas capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Chegando esse tempo certo, a plenitude dos tempos, Deus envia. E para isso precisava encontrar uma jovem, uma portadora, sendo pura e da linhagem a qual realmente ele tinha prometido, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15, e todo desenrolar genealogicamente, conforme Mateus capítulo 1, vai desenvolvendo até chegar. Foi tudo bem gradativamente, processualmente, desenrolado em etapas, até chegar ao devido momento, o momento certo. E vem Jesus a nascer, conforme Mateus capítulo 1, versículo 19 a seguir, nasce com esse propósito de salvar a humanidade. Sendo assim o verbo, logos, palavra, agora humanizado, habitando entre nós. Não foi à toa que muitos chegavam a dizer: quem é este que acalma o vento? Fala o vento e o vento obedece. Fala ao mar e o mar obedece. Eruditos da época, como Nicodemos, capítulo 3 de João, declara que quem é este, ó Senhor? Não há igual ao Senhor, porque para fazer o que o Senhor vem fazendo, curando, libertando, salvando, tornando limpo leprosos, ressuscitando mortos, fazendo todas essas obras extraordinárias. Ninguém há semelhante ao Senhor, ninguém é como o Senhor. Só quem pode fazer o que o Senhor faz é aquele que verdadeiramente tiver Deus, uma ligação muito forte com Deus. Nicodemo disse: ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Então Jesus era extraordinariamente examinado por muitos como alguém fora do comum. E era de fato. João 1,14, Evangelho. João disse: vimos a sua glória, como a glória do unigênito, ou seja, como alguém que seja o Filho de Deus aqui na terra, cheia de graça e de verdade. Ou seja, verdadeiramente, genuinamente, legitimamente, sem farsa alguma. Então é importante notar a expressão que habitou entre nós no texto grego. Essa expressão indica que o verbo armou o seu tabernáculo ou tenda entre nós. Habitou entre nós no grego indica que o verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Habitou entre nós denota isto.
Então, antes Deus habitava numa tenda, com uma questão do tabernáculo, com uma questão do templo, através dos objetos, da mobília, arca, candelabro, altar do incenso, altar do holocausto, mesa dos pães da proposição, e assim por diante. Então, isto, Deus habitou entre nós, denota, indica que o Verbo armou seu tabernáculo, ou seja, veio realmente morar. Ele não veio a passeio. Ele veio para habitar. Ele veio para habitar, para ficar entre nós. Lógico, por um devido tempo. Mas não veio por um instantinho de nada, um minuto, um segundo, um dia. Veio e habitou. E quando alguém habita em determinado lugar, as pessoas passam a o conhecer. Em Marcos capítulo 6, quando começaram a ver a glória do unigênito, ou seja, de Jesus, quando começaram a ver a graça e a verdade de Jesus, quando começaram a ver os sinais de Jesus, chegaram a dizer, não é este o filho de José e Maria? O carpinteiro, filho do carpinteiro? Não estão aqui seus irmãos? Ou seja, ele não habita conosco, não? Ele não habita entre nós? Ele não está atuando aqui na nossa vizinhança, na nossa localidade? Ou seja, habitou. E quem teve o privilégio viu verdadeiramente ele como habitou. Então, antes Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo, questão do Antigo Testamento, tabernáculo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando uma manifestação plena da presença divina no mundo, representando que Deus estava presente aqui neste mundo. Então o Verbo se fez carne, inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Que Deus abençoe a você e sua casa, em o nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um ótimo final de semana. Fica com Deus, em o nome de Jesus.